Antes de começar esse vídeo, não se esqueça que vai rolar um curso de desenho aqui na Comic Boom. Ali no andar de cima, a gente já sediou outros cursos aqui de roteiro com o Rafael Fernandes, workshops com o Alessio Esteves, e a gente quer transformar isso daqui num polo cultural nerd. Se você quer saber mais informações, tá passando aqui para você assistir o vídeo e se informar. Salve Populi, quem vos fala é Fábio Gracia e hoje eu tô aqui para falar de Heavy Metal. Não, mas espera, não é sobre o estilo musical que a gente gosta. É sobre a revista Heavy Metal, que a Mythos lançou esse mês. Mas antes da gente ficar comparando com aquela Heavy Metal que saiu nos anos 90, que você cresceu lendo, a gente vai deixar isso pra falar um pouquinho mais tarde e vamos falar do que tem aqui dentro. Quando essa revista chegou aqui na loja, eu fiquei bem impressionado. Aqui dentro tem 4 contos fantásticos, 3 deles terão continuidades ao longo dos próximos números, né? Tirando o último, que sempre vai se fechar em uma história só. Dando uma pincelada nos vários gêneros que tem aqui dentro, a gente pode começar falando do primeiro conto, que é o Guerreiros ABC. E a seleção que tem aqui é de peso. O roteirista é o Pat Mills. A gente tem aqui, deixa eu dar uma colada que é muito nome, tá? A gente tem nos desenhos dessa história o Kevin O'Neill, o Mike McMahon e a Brenda McCarthy. Olha, é uma arte muito interessante porque você tem... ela tem uma pegada muito realista, assim, né? Você percebe que os traços são bem pincelados e tudo e tal, mas recebe um tratamento gráfico digital, mas é aquela coisa que não incomoda, chega a complementar. Isso também acontece depois em outras artes aqui da revista, né? É uma história que, para quem tem saudade aí da Guerra Fria, né, que é o caso do Brasil atual, a gente tem aqui alguns robôs lutando, né, entre si. Teoricamente, a gente percebe que defende um lado norte-americano, o outro defende um lado soviético, e um desses robôs tem consciência própria. Isso é muito interessante, porque ele não é levado a sério perante os humanos que mandaram ele ir pro front e tal, enfim. É muito legal. Essa mesma equipe criativa também trabalha no Slane, que também, olha, vou te falar, viu? Não queria trombar com esse cara na quebrada nunca. O cara tem um machado que chama corta-miolos, por aí você já vê, né? Tem uma pegada um pouco Conan e tal, porque se trata um pouco de fantasia, o cara é um guerreiro, né, desperta alguns seres extradimensionais, né, para quem gosta de alguns contos do Lovecraft também vai achar bem bacana. E a arte, como não deveria deixar de ser, também é impressionante. A terceira história chama Mundo dos Labirintos. O que chama atenção aqui é o desenho, que ele é todo feito à mão mesmo e tal, e ele é riquíssimo em detalhes, lembra um pouco Moebius e tudo. Ela conta o caso de um inglês que vai ser enforcado, né? E na hora que puxa uma alavanca para ele cair no alçapão e o nó estrangular ele, ele acaba sendo transportado para um mundo, né? Inexplicavelmente isso daí não fica nunca explícito, né, nesse conto, mas ele acaba sendo transportado por um mundo, para um mundo assim extremamente diferente, mas ao mesmo tempo familiar, que é uma mescla assim de parece um pouco com o Império Romano, parece com o mundo azteca, tipo um mundo mais antigo, só que você percebe que ali tem uma guerra entre um regime autoritário e uma rebelião, e ele acaba caindo lá no meio e ele não consegue tirar o capuz dele, né, e ele acaba sendo identificado como, né, é uma coisa um pouco clichê, mas que funciona muito bem na história, que é o encapuzado, né, o cara que seria o protagonista de uma profecia para libertar o povo oprimido ali. E é uma história desenvolvida pelo Alan Grant nos roteiros e o Arthur Hanson na arte. É interessante que assim, é visível a quebra de estilo artístico que você tem de uma história anterior, que seria do Slane, para essa história, que ela é muito mais analógica e tal. E isso é uma coisa que me fez bater aquela saudadinha da heavy metal antiga, que tinha muito disso, né? Que era uma coletânea, né? Eu já estou me adiantando no assunto aqui, mas era uma coletânea de vários artistas fodásticos, assim, tipo, né, você lia uma história que era extremamente realista, depois você virava outra, era meio mais cartunesca, assim, e tal. Então isso daqui é uma coisa que é um ingrediente muito interessante para você não ficar sempre batendo naquela mesma tecla e tal. Eu acho que nisso daí os caras acertaram em cheio. A última história, que chama Contos de Telgut, conta com o roteiro do Steve Moore, né, cujo próprio Alan Moore gostava muito dele, e a arte do Greg Staples. Para quem gosta de contos de terror, é um prato cheio, porque a história ela te prende de uma forma, né, é um cara que é prisioneiro de uma gema que fica no peito de, parece que é um feiticeiro aqui e tal, e você se sente na pele do cara.
porque é extremamente desesperador, assim, né? Bom, agora vamos ao veredito. Se você tem mais ou menos a minha idade, você deve se lembrar daquela antiga revista Heavy Metal que saía no começo dos anos 90, criou diversos leitores, né? Era uma época que aqui no Brasil estava tendo um boom assim de super-heróis, depois da morte do Superman, o interesse começou a crescer muito para a volta dos quadrinhos de heróis e tal, e em contrapartida foi lançada a revista Heavy Metal aqui no Brasil, que é a filhote de um selo, que é o Metal Hurlant, que é um selo francês, que contava com diversos artistas excepcionais, assim, que os caras eram fora da casinha realmente, e sempre traziam coisas muito interessantes, né, para essa coletânea. Então era uma revista de coletâneas excelente. O problema nessa revista é que, assim, muita coisa naquela época não teve continuidade, né? Nunca terminei de ler a saga dos Metabarões, infelizmente, depois eu pude pegar, né? Eu lembro que até eu participei de uma promoção para ganhar um bottom da Heavy Metal, eu tinha que mandar uma carta, eu fiquei desesperado, porque quando eu recebi a primeira eu já mandei a carta e tal, não sei o que e tal. E aí depois de, sei lá, um mês chegou na minha casa um. Aí depois de outro mês chegou outro, assim, eu falei, caramba, na hora eu saquei, pô, não deve estar vendendo tanto. Eu acho que naquela época foi uma iniciativa fenomenal, só que a época não era tão favorável para esse tipo de literatura, né? Bom, de qualquer maneira, eu percebi aqui o mesmo espírito que tinha naquela revista, né? Histórias, uma coletânea de histórias bem diferentes, é uma coletânea de contos, que te faz viajar, né, pelas páginas e tal, através de vários mundos, para quem gosta de fantasia, ficção científica, enfim, diversos universos aí a serem explorados, coisa que às vezes em quadrinhos de heróis assim a gente não vê tanto, mas que ao mesmo tempo, lendo isso daqui, você sente extrema falta, né? Bom, a editora Mitos comprou os direitos do nome de Heavy Metal, e como eles já tinham a editora 2000 AD na mão, né, que a gente não pode esquecer que a 2000 AD lançou nomes como Alan Moore, Garth Ennis, enfim, diversos mestres aí que você paga mó pau. Então acho que os caras acertaram na mosca com essa proposta aqui, inclusive no custo-benefício. A revista foi impressa no tamanho magazine, seguindo os padrões da antiga, o que isso também é muito legal, né, porque você já sente familiaridade na hora de você pegar o material. O material interno dela é um papel LWC, muito bacana, e o custo-benefício dela também eu achei excepcional. Ela está saindo por R$ 24,90 e às vezes, por exemplo, ela pode servir de porta de entrada para você, né, por ser mais acessível do que muitos outros materiais, que são um pouco mais custosos, também tem uma qualidade superior, mas assim, é um material excelente. E você pode começar a ler alguma coisa bem diferente pagando menos. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos, que a gente quer dominar o mundo aqui com o YouTube. Curte a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, para ficar sempre sabendo de todas as novidades e promoções que estão rolando aqui na Comic Boom. Fala aí pra gente, deixa aí nos comentários que conto fez a sua cabeça naquela época, que te transportou para um outro mundo, e também o que você tá achando dessa nova pegada, beleza? Eu vou ficando nessa aí, falou!